Começando o episódio já trazendo atualizações aqui de Deus Advanced Pro. O que a gente tem aqui? Eu comentei para vocês no primeiro episódio do início deste piloto, um teste aqui que a gente tem feito antecipadamente, como foi realizado com o Monstera Lab, e é o seguinte, eu comentei aqui de 10 ml por litro, tá certo? Só que vejam, eu tenho um contexto aqui já com nutrição sobre o substrato, cote mais bocashi. Então nessa condição, 10 ml por litro fica interessante para a prática do quê? Do drench. Se você tem dúvidas sobre o que é drench, dá uma olhadinha aqui neste episódio e também está na descrição do vídeo. É uma técnica aí de nutrição. Então futuramente, atestando aqui a qualidade deste produto no ambiente indoor, no ambiente outdoor também, e com ele disponível para a sua aquisição, se você não coloca nenhum tipo de adubo, não faz nenhum tipo de nutrição sobre o substrato, aí sim a dose recomendada é de 50 ml por litro, igualzinho, idêntico ao Monstera Lab. Lembrando que no drench você não vai precisar aplicar a ponto de vazar pelos furos do vaso. O drench é essa aplicação de nutrição líquida dentro do substrato, num tipo de uma rega aqui, só que assim, pouquinho, numa quantidade reduzida aí você já vai ter os efeitos e os benefícios sem ter desperdício. Esse é um ponto bastante importante aí para nós que utilizamos esses insumos especializados. Dando sequência aqui a este mesmo produto, o Juliano falou assim para mim, ó, faz um teste aí, pega duas mudinhas, duas plântulas que estejam mais ou menos com o mesmo tamanho e começa a realizar o seguinte teste. E um deles, da maneira que você condiciona atualmente, que é padrão, óbvio, é importante a gente ter um padrão inicial já, você passa a aplicar Monstera Lab como já faz. E no outro você passa a aplicar Deus Advanced Pro numa dosagem de 10 ml por litro, na mesma periodicidade aí. E traz para mim os resultados. Legal, então a gente vai começar esse teste desde já. Vou tratar aqui o Deus Advanced Pro como um foliar e a gente vai acompanhar juntos qual que vai ser o resultado comparativo entre Monstera Lab e Deus Advanced Pro em duas mudinhas aí, pequenas, são dois híbridos iguais, irmãos, melhor dizendo, produzidos por mim, e a gente vai analisar esse tipo de situação, porque o Deus Advanced Pro também tem condições aí de foliar, oferece aí as características de rápida absorção a partir dos estômatos, e a verdade aqui é que a gente não sabe, embora pela experiência o Juliano suponha, de qual que terá melhor resultado a partir de agora nesse tipo de teste, tá legal? Bora lá então. Então a gente tem aqui duas mudinhas praticamente do mesmo tamanho, nasceram aí praticamente ao mesmo tempo. São mudas aí de um híbrido, de dois aveludados com nervuras expressivas, tá? No carinha da esquerda eu vou aplicar Monstera Lab. E no carinha da direita eu vou aplicar o Deus Advanced Pro. Então aqui, aplicação de Monstera Lab. Vou dar uma afastadinha aqui só para não contaminar, né? Contaminar o teste. Aplicando aqui no caso Monstera Lab, borrifador verdinho que vocês já conhecem aí. Vou fazer o drenchzinho também, de leve aqui. E aí, para aplicação no teste aqui com Deus Advanced Pro, estou com um borrifador novo aqui branquinho, nesse padrão. E também drenchzinho aqui. Tá certo? Então são dois casos diferentes aqui. Na esquerda Monstera Lab, na direita Deus Advanced Pro.
E as duas mudinhas aqui marcadas para saber aqui e não me perder, tá certo? Hoje é dia 23 de abril de 2024, a gente vai acompanhando o teste, lembrando que as condições aqui do meu substrato é padrão, matérias super inertes, aeradas e leves, e sobre os substratos eu tenho já Koch e Bokashi. Nessa relação a gente tem 50 ml por litro, é o padrão aí Monstera Lab, e nesta relação aqui o Juliano solicitou que para Deus Advanced Pro, no caso de foliar, a dosagem fosse de 10 ml por litro, de 10 a 20 ml por litro, mas eu resolvi colocar 10 ml por litro, tá? Só por questão de segurança aí também, porque eu não quero nenhum tipo de overdose nessas mudas aqui especiais, que são basicamente os primeiros híbridos que eu desenvolvi aqui na minha floresta e que estão aí numa fase um pouquinho mais avançada. E se a gente notar aqui, ó, a gente começa já a perceber variabilidade genética, né? Por enquanto sutil, por enquanto não dá para dizer com toda certeza, mas esse cara aqui parece ser mais escuro, com nervuras mais sutis, e esse é um pouco mais claro, com nervuras mais definidas, tá? São impressões iniciais aqui de variabilidade genética, mas sem ainda poder afirmar com toda certeza ou com mais certeza. Já que a gente está por aqui falando de pequenas mudas, queria mostrar aqui o desenvolvimento, o progresso de algumas das plântulas. E quem sabe eu não aplique um desses produtos aqui também para dar um boost, uma continuação de nutrição que eu tenho realizado com Monstera Lab desde sementes, tá? Vou deixar aqui o Deus Advanced Pro de lado. O excedente eu vou fazer um drench em alguns vasos. Estamos aqui então com uma sementeira moderna, né? Os carinhas aqui estão num progresso bem interessante. Vejam só esses indivíduos maiorzinhos aqui. Se vocês conseguem notar que eles têm aqui uma predominância de aspecto velutino, tá? Dá para perceber essa característica, né? Ele é um híbrido de um semi-velutino que traz aquele aspecto emborrachado, como a gente comentou no episódio lá na Tropicalia Garden, sobre o design dos híbridos, tá? E a mistura aqui é realizada com um totalmente aveludado, um típico aveludado. Tá crescendo super bem. Nessa fileira aqui a gente tem algumas perdas, as sementes não estavam aí tão bem estruturadas, tão bem formadas e tal, mas alguma coisa está se revelando. E a partir desta fileira para cá, eu tenho aí uma outra variação também. No caso é um velutino com velutino também. Então sobre o aspecto aveludado em si não vai ter muito erro. Vamos ver aí as características, o design que esses carinhas vão assumir, né? As formas. Vou entrar aqui com o Monstera Lab. Tenho aplicado o Monstera Lab com uma certa periodicidade, tá? A periodicidade aqui é menor, não é propriamente semanal, mas assim, me dá na telha, depois de 10 dias, 12 dias, eu vou lá e aplico. Fica meio que uma coisa mais intuitiva no caso. O que a gente tem notado aqui é eficiência, né? Uma relação de eficiência dessas iluminações, dessas grow lights acopladas aqui, que vão encaixadas na sementeira moderna, tá? Aqui a gente tem outras mudinhas. Vou fazer uma limpezinha aqui, que neste caso está nascendo um monte de matinho.
que são mudas do Chavin Herbalists, Arthur Dempsey. Esses carinhas aqui chegaram há mais ou menos um mês atrás, no período inclusive que eu peguei dengue, nem pude dar muita atenção à época. Quem me mandou foi o querido Isaac. Ele notou um maciço de Anthurium nymphaeifolium e num dos indivíduos existia lá um volume bem grande de frutos. Ele pediu permissão para a dona recolher os frutos e aí tá aqui esses carinhas desenvolvendo. Muito provavelmente seja o Anthurium nymphaeifolium, que lembra bastante o Anthurium andreanum, só que a inflorescência é bem característica, né? Ela tem uma espata branca, bem leite assim. E eu estou deixando esses carinhas aqui então em desenvolvimento nessa estrutura. Os Anthuriums modeanum estão crescendo aos poucos aqui. Esses então são alguns carinhas mais desenvolvidos aí. Tem algumas variedades numa fase um pouquinho mais avançada. Tem muita semente germinando de umas 3, 4 variedades híbridas aí, além das que estão frutificando, né? Então a ideia de executar um grupo maior de híbridos agora, híbridos primários, para depois fazer crescimento, desenvolvimento dessas plantas, seleção, transformar em matriz e aí partir para uma jornada um pouco mais detalhada da produção de híbridos de outras gerações, né? Segunda, terceira, quarta geração, a partir do quê? De produção total aqui na minha floresta, com os meus recursos, com as minhas plantas. Embora leve-se um tempo aí para tudo isso, esses seriam os híbridos mais interessantes no meu ponto de vista, cuja produção, cuja origem é do marco zero mesmo, a partir de espécies que eu tenho aqui, uma produção primária, depois híbridos de híbridos e assim por diante, tá legal? E nessa jornada aí a gente tem um desenvolvimento interessante de experiência, né, e conhecimento, fora o prazer inerente a todas essas práticas aí que já vem evoluindo num crescente há algum tempo. Então é isso, meus queridos. Trouxe aí alguns detalhes orientados à produção de mudas, plântulas, técnicas aí específicas, testes e alguns resultados que já acontecem agora.